Atenção, passageiros! Vai partir da linha número 8, o Porto Express com destino a Mundo. A bordo, temos Rita Tiago para nos guiar pelas oportunidades de explorar outros países, culturas e universidades. Nesta viagem vamos conhecer programas de intercâmbio e experiências além fronteiras. Preparem os documentos de identificação e tenham convosco os cartões de embarque para partir nesta aventura. Quantas vezes já pensaste que seria uma boa experiência estudar fora do teu país? Estudar, conhecer outras realidades, outras culturas, outros países, treinar até as línguas que estão assim mais enferrujadas. Mas e quantas dessas vezes sentiste que não era uma boa opção para ti, que até nem tinhas informação suficiente para te arriscares numa nova aventura? Quantas vezes sentiste esse receio? Hoje vamos falar exatamente sobre estudar lá fora, sobre a mobilidade estudantil, enquanto uma oportunidade que pode transformar o teu percurso académico e, quem sabe, a tua vida. Para isso, temos connosco a Rita Tiago, do Serviço de Relações Internacionais da Universidade do Porto, que nos vai ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é isto da mobilidade estudantil, como é que funciona e o que é que pode mudar na vida de quem vive esta experiência. A Rita é formada em Línguas e Relações Internacionais pela Universidade do Porto e há 13 anos que se dedica à mobilidade e ao intercâmbio estudantil. E se acham que a Rita é só boa a dar conselhos e ajudas neste processo, estão errados. A própria Rita investe também nestes períodos de mobilidade, já trabalhou numa universidade brasileira, fez mobilidades no âmbito do programa Erasmus, enquanto staff da Universidade do Porto, em países como a Tailândia, Geórgia, Cabo Verde e Suécia, muitos países. Rita, embarcar nesta viagem enquanto estudante pode dar-nos muitas experiências e saberes por este mundo fora. Há muita gente a procurar fazer mobilidade. Quais é que são assim as motivações e as expectativas dos e das estudantes que vão ao teu encontro para descobrir mais sobre a mobilidade? Olha, Ana, normalmente os estudantes que fazem Erasmus, eles têm 3 motivações principais. A primeira é conhecer novas culturas, porque para muitos deles é a primeira vez que saem de Portugal sem os pais, é uma nova aventura, uma oportunidade de conhecer novas culturas, novas pessoas, saírem um bocadinho também da zona de conforto. Depois os estudantes procuram muito estas oportunidades também para poderem desenvolver competências linguísticas. Quando eles estão fora têm sempre que falar mais inglês, seja no dia-a-dia, nas aulas, a fazer testes em inglês e também, provavelmente, na língua do país de destino, se assim for necessário. E depois, por último, os estudantes sabem que ter uma experiência internacional no currículo é sempre uma mais-valia. Ou seja, estudantes que fazem Erasmus têm uma vantagem competitiva no mercado e eles procuram também estas oportunidades para serem mais bem-sucedidos profissionalmente depois. Falaste aí de aprender uma nova língua, de fazer testes noutra língua. Pode ser muito entusiasmante, mas pode trazer medo. Sim. Existem assim alguns medos, receios que chegam ao pé de ti e dizem: Rita, eu estou com muito medo disto, com muito receio. Quais é que são assim? Esse é um dos receios, claramente, mas acho que o maior receio dos estudantes é o de não se conseguirem adaptar e da solidão. Okay. Eles pensam muitas vezes: será que eu vou ter amigos lá? Será que eu me vou integrar na comunidade, nas aulas? Será que eu vou ter pessoas com quem sair, com quem socializar? E também têm muito medo de não se adaptar à cultura, à gastronomia e também ao sistema de ensino. É sempre um sistema de ensino diferente. As aulas podem ser noutra língua que eles não dominam, os testes provavelmente vão ter que fazer em inglês. Isso causa sempre alguma ansiedade e algum medo de depois não terem um aproveitamento académico das unidades curriculares. É perfeitamente normal. Muitas vezes também alguns estudantes têm o receio das questões financeiras, porque o Erasmus ele oferece uma bolsa, não é? Para os estudantes usarem esse financiamento durante o seu período de mobilidade, mas para alguns estudantes também causa alguma ansiedade e algum receio o facto da bolsa poder não ser suficiente para cobrir todos os custos. Por isso é uma experiência fascinante, única, mas que por ser nova, por ser novidade na vida deles, também lhes causa sempre algum receio e alguma ansiedade. Faz-te de muitas coisas interessantes. A primeira que falavas de, ok, eu chego a um país novo, talvez se eu não embarcar nesta experiência com um amigo próximo, eu vou ter muito medo em fazer amigos, a dificuldade em se adaptar à própria estrutura do curso noutro país, que é difícil. Sim. Há formas de contornar esses medos e esses receios
Existem estratégias que podem ser usadas ou mecanismos que estejam disponíveis? Obviamente que há sempre alguns receios que nós não vamos conseguir, alguma ansiedade que nós não vamos conseguir contornar porque faz parte da nossa natureza, não é? O que nós aconselhamos sempre aos estudantes é que eles preparem a mobilidade com antecedência, que se informem sobre os custos de vida no país de destino, sobre a instituição, sobre as unidades curriculares que vão fazer lá, que também tentem, de certa forma, criar um ambiente que lhes dê mais alguma segurança, algum conforto. Se preferirem com um amigo, tentarem então conjugar isso, ou, por exemplo, já aderirem a grupos, às vezes já de Facebook, da ESN, que é Erasmus Student Network local, para já conversarem com algumas pessoas daquela cidade, estudantes que estão lá a estudar. Ou seja, há algumas ferramentas, não é, que eles podem sempre utilizar, e eu acho que o preparar a mobilidade com antecedência é melhor. Com quanto mais tempo de antecedência nós nos informarmos sobre o período de mobilidade, o que vamos fazer lá e o que nos vai esperar, provavelmente vamos nos sentir mais confortáveis e mais seguros quando fizermos então a viagem para lá. Por exemplo, falar com estudantes que também já fizeram Erasmus é uma boa ideia? Sim, com certeza. Nas faculdades nós temos sempre um gabinete de relações internacionais local, que é o ponto de contacto em cada faculdade, e os estudantes podem sempre também ir a falar com os colegas que trabalham nesse gabinete, pedir contactos de outros estudantes que já tenham ido em anos anteriores para aquela cidade. Nós também temos um grupo de Facebook. Hoje em dia acho que o Facebook já não é muito usado, mas nós continuamos a usar um grupo de Facebook onde os estudantes podem entrar, quem vai em Erasmus, e já estão lá estudantes que fizeram Erasmus em anos anteriores, e eles também podem, através dali, pedir contactos de alojamento, tirar dúvidas, fazer questões. Por isso acho que a informação é a melhor ferramenta. Nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. E quando eu te perguntei dos medos e dos receios, falaste também desta questão monetária, que é uma realidade, e eu acredito que cada vez mais, e considerando a realidade de hoje em dia, pode efetivamente ser um entrave aos estudantes quando pensam em realizar estes períodos de mobilidade. Existem alguns apoios, algumas medidas para quem nos está a ouvir? Se calhar podem não desistir, podem tentar, pelo menos. Existem aqui algumas formas de apoiar os estudantes, outras formas de rendimento? Sim, primeiro acho que é importante dizer que o valor da bolsa ele varia consoante o país de destino, ou seja, países com um custo de vida mais elevado têm um valor de bolsa superior e países com um custo de vida menos elevado têm um valor inferior. É também uma questão de os estudantes verem com antecedência os valores dos alojamentos na cidade, supermercado, tudo isso, porque tudo isso vai ter impacto, não é, na gestão financeira da mobilidade. A Comissão Europeia ela tem atualizado os valores de bolsa de ano para ano, ou de consoante essa gestão é feita, por isso os valores vão sendo geridos da melhor forma possível para dar resposta às necessidades dos estudantes. A Comissão Europeia aplica também financiamento adicional para alguns casos, por exemplo, estudantes com necessidades educativas especiais. Aqui na Universidade do Porto, os estudantes que são bolseiros da DGES recebem também um complemento de bolsa, e neste momento são assim os financiamentos disponíveis que nós temos. Aconselhamos sempre, lá está, a calcularem bem os gastos que vão ter para fazerem uma gestão da bolsa o mais sensata possível. Planear. Exatamente. Não é? Planear é a palavra de ordem. Okay. Rita, e quando nós falamos de Erasmus ou programas de mobilidade, além destes receios ou expectativas ou motivações, existem também alguns mitos. Não é? Quando nós entramos nas nossas faculdades, na universidade, seja do Porto, seja outras, toda a gente ouve falar sobre estas experiências e às vezes elas vêm com alguns mitos de... Má fama. Períodos de mobilidade é só festa. Períodos de mobilidade é para eu aumentar as minhas notas antes de entrar nos mestrados. Eu vou de mobilidade porque eu posso viajar para outros países de forma muito mais barata. O que é que tu achas? Ou aquele que nós falávamos de se eu for sozinha nunca vou conseguir fazer amigos, por exemplo. O que é que tu tens a dizer sobre isto e sobre estes mitos que provavelmente ouves com muito mais frequência? Sim, há outro que é o Erasmus é só para ricos também, não é? Só vai de Erasmus quem é rico. Então, eu acho que as pessoas têm sempre tendência a generalizar, não é? Seja em que área for, e o Erasmus não é exceção. Obviamente que os estudantes que vão em Erasmus vão a festas, porque os estudantes que estão cá no Porto também vão a festas. A questão é que os estudantes que estão em Erasmus, eles sentem uma maior necessidade, tal como eu falei, de se integrar, porque é uma sociedade que eles não conhecem, uma faculdade que eles não conhecem, eles têm necessidade de fazer amigos, de conhecer pessoas, e as festas são um meio, não é, em que eles podem realmente conhecer pessoas, e também é uma experiência única, eles querem aproveitar aquele período de 6 meses ou de quantos meses for para, né, viverem a vida académica ao mais alto nível, porque depois eles sabem que vão regressar e a vida académica no Porto continua.
Viagens também é muito normal os estudantes fazerem, porque se estiverem, por exemplo, no centro da Europa, eles conseguem facilmente de comboio ou de autocarro conhecer várias cidades, vários países, mas isso não quer dizer que eles não vão às aulas. Eu acho que as pessoas confundem aqui um bocadinho. É possível viajar, aproveitar o fim de semana, feriados, é possível ir a festas e é possível ir às aulas, porque é importante também deixar aqui esta informação de que os estudantes têm que ter aproveitamento académico, ou seja, se os estudantes não tiverem mais de 50% de aproveitamento académico, eles têm que devolver a bolsa. Então eles sabem que podem ir a festas, podem viajar, mas têm um compromisso, que é o de fazer as unidades curriculares a que se propuseram. Quanto aos amigos, eu entendo que para muitos estudantes seja muito mais confortável ir com um amigo. Claro. Acho que todos nós entendemos todos isso, nós. Mesmo na nossa idade, não é? É sempre mais confortável. Mas a questão é que vão encontrar muitas pessoas que estão naquela cidade também a fazer Erasmus, pessoas que saíram da sua cidade, não é? Seja de Espanha, França e tal, e que foram para aquele país, ou seja, estão todos no mesmo barco, todos na mesma situação, e mesmo que não vão com ninguém daqui do Porto, com certeza vão fazer amigos, conhecer pessoas, até por terem pontos em comum, não é? Seja outros estudantes Erasmus, estudantes de outros países que estejam lá a estudar, por isso é irmos tranquilos, de mente aberta e com vontade de fazer amigos. Parece que falamos assim de um período curto, muito intenso, não é? Porque todas essas experiências que falaste, os estudantes e as estudantes vivem aqui no Porto, mas é de uma forma diferente, muito mais intensa, não é? E apesar de ser um período curto e intenso, tu achas que isto tem impacto ao longo da vida? Ou seja, não é uma coisa que acontece na vida do estudante durante 6 meses e de repente desaparece? Achas que tem realmente impacto ao longo da vida? Achas que é uma realidade? Eu acho que o Erasmus é uma experiência única que marca as pessoas. Todas as pessoas que fazem Erasmus lembram-se com bastante carinho e saudades, talvez, desse tempo. E é uma fase da vida estudantil que permite desenvolver muitas competências. Os estudantes que fazem Erasmus desenvolvem competências de autonomia, independência, são muito mais rápidos na resolução de problemas, são pessoas que têm muito mais capacidade de se adaptar a novas culturas, a novos ambientes. Isso faz com que sejam pessoas diferentes, né, quando voltam do Erasmus, e que também tenham outro tipo de características que são importantes no mercado de trabalho. Ou seja, eu acho que o período de Erasmus acaba por ter um grande impacto na vida profissional e, como eu falei há pouco, acabam também por ter mais oportunidades de emprego, além de que depois muitas pessoas criam vínculos durante o Erasmus que se mantêm para a vida. Amigos que fizeram durante o tempo de Erasmus que ficaram para a vida toda, amigos de cada canto do mundo, como se costuma dizer, e há estudantes também que fazem muitos contactos a nível profissional no Erasmus, que depois conseguem oportunidades de emprego nos países. Por isso eu acho que acaba por ter um impacto na vida tanto pessoal como profissional de estudante que é impossível de medir, porque realmente faz toda a diferença. Eu costumo dizer que nós vivemos em Portugal, no nosso país, e quem sabe se o nosso melhor amigo, o nosso namorado, o nosso companheiro está do outro lado do mundo, e quem sabe se o Erasmus não pode ser aqui um motor para isso. Tens assim alguma história, mantendo o anonimato, claro, assim relacionada com o facto do Erasmus promover quer vínculos, profissionais e aumentar a rede de contacto, as redes de contacto profissionais, mas também a nível, por exemplo, familiar, amizades, a nível amoroso também. Tens assim algumas histórias? A verdade é que, de acordo com vários estudos, segundo estes estudos, não é? Cerca de 1/3 dos estudantes que fazem mobilidade encontram um par romântico durante este período. É o que os estudos dizem, não sei. Mas a verdade é essa, é que há muitos casais Erasmus ao longo destes quase 40 anos do programa. Houve vários vínculos que ficaram fortalecidos. Então conhecemos várias histórias de estudantes que encontraram o amor das suas vidas durante o programa Erasmus, que já têm filhos, estudantes que tiveram oportunidades de emprego em empresas em que fizeram Erasmus e foram recrutados e hoje em dia são referências na sua área de atuação. Ou seja, o programa acaba por ter impacto não só na vida pessoal, como na profissional, como na amorosa, então realmente acaba por ser bastante impactante. Acho que já estamos a vender bem o produto. Sem dúvida. Já temos do outro lado muitas pessoas a querer fazer Erasmus a partir de porque agora. Isto é só sucesso em todas as áreas das nossas vidas. Rita, imagina que eu estou a chegar agora à Universidade do Porto e mesmo quando eu estava no secundário pensava, vai ser interessante fazer aqui um período de mobilidade, e é óbvio que a palavra Erasmus, talvez por ser um programa que já está estabelecido há muitos anos, é a primeira que nos vem à cabeça, mas eu acredito que existam outros programas de mobilidade. Não sei se a Universidade do Porto tem programas específicos
de mobilidade, intercâmbio? Sim, eu até gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer que o Erasmus não tem só bolsas para a União Europeia. Eu acho que muitas pessoas ouvem Erasmus, pensam Europa, eu só posso ir para a França, Espanha, e não é verdade. Dentro do programa Erasmus há também outras opções de bolsa para países fora da União Europeia, por exemplo, América Latina, a Ásia, a África, que são opções que muitos estudantes não aprofundam e que é interessante também terem este conhecimento. E além do Erasmus, que é sem dúvida o programa mais conhecido e mais antigo, há outras opções, só que sem financiamento. Nós temos opções de mobilidade através dos acordos de cooperação que temos com as instituições. Isto faz com que os estudantes possam ir fazer uma mobilidade, por exemplo, numa instituição brasileira, só que não recebem financiamento para tal, só que também não pagam as propinas na instituição de destino, ou seja, só pagam na Universidade do Porto normalmente e vão para aquela instituição. Depois, para quem quiser algo mais perto, também temos um programa que é o Programa Almeida Garrett, que permite a realização de uma mobilidade dentro de Portugal, por exemplo, ir para uma universidade em Lisboa, em Aveiro, Minho, também há essa possibilidade. Não tem também atribuição de bolsa, mas é uma oportunidade para quem quiser ficar mais pertinho e ter assim uma experiência, se calhar primeiro mais perto, para depois ir de Erasmus. Estabelecer também outros contactos. E pode-se acumular, por exemplo, que eu participo nesse programa Almeida Garrett, depois posso mais tarde, 1 ano ou 2 anos depois, ingressar noutro... Sim, sem dúvida. E ao longo no programa Erasmus, ao longo de um ciclo de estudos, o estudante pode fazer até 360 dias de mobilidade. Então pode fazer mais do que uma mobilidade, se houver essa possibilidade na faculdade e se conseguir, não é, ser selecionado para fazer a mobilidade. Ok, então não tenho só que escolher uma coisa e fico um número condicionada. De opções. Outra coisa que eu me estava a lembrar é, normalmente nós associamos estes programas de mobilidade ali nos primeiros anos da faculdade. Certo. No entanto, isto não é restrito ao primeiro ciclo. Nada. No âmbito do programa Erasmus é elegível fazer mobilidade em qualquer ciclo de estudos, seja na licenciatura, mestrado ou doutoramento, e inclusive após o término do curso, que isso é muito interessante e também muita gente não sabe, que é o estudante pode terminar a licenciatura ou o mestrado, qualquer ciclo, e depois, até 1 ano após o término do curso, ir fazer um estágio fora, numa empresa, numa organização. Têm que se candidatar enquanto for aluno da universidade, não é? Enquanto tiver o vínculo com a instituição. Isso é ótimo porque muitos estudantes terminam o curso e não conseguem emprego, não sabem o que é que vão fazer. Todos nós passamos por isso, não é? Uma fase de transição bastante complicada e é uma ótima oportunidade. Recebem a bolsa e vão então fazer um estágio noutro país qualquer da União Europeia e depois até, quem sabe, possam ter mais oportunidades de emprego nesse país ou então regressar depois a Portugal, mas sempre com essa informação no currículo, que é sempre uma mais-valia. Imagina até que alguém tenha assim em vista alguma empresa, alguma instituição que queiram trabalhar no futuro, pode ser uma boa oportunidade. Sem dúvida. Não sabia disso. Muito obrigada. Quanto a esta informação que eu agora estava a dizer, eu não sei, quando nós chegamos à universidade, sempre ouvimos falar, mas como é que se procura esta informação? Como é que as pessoas se candidatam? Existem assim alguns períodos que tu indiques que sejam importantes reter se alguém quiser fazer um programa de mobilidade? Sim. Então, quando os estudantes entram na faculdade, eles devem sempre procurar primeiramente o Gabinete de Relações Internacionais na sua faculdade. Porque a Universidade do Porto, como sabemos, né, tem 14 faculdades e às vezes de faculdade para faculdade variam os procedimentos, os requisitos, os prazos, então é importante que eles se informem na faculdade deles. Nós temos normalmente 2 convocatórias por ano para mobilidade de estudos e 3 convocatórias para mobilidade de estágio. Os períodos eles podem variar de faculdade para faculdade e uma vez mais é então importante que eles façam o contacto com a pessoa da faculdade. De qualquer forma, nós na reitoria estamos também sempre disponíveis para responder às questões que os estudantes tenham. Acredito que enviar um e-mail, fazer uma chamada. Sim, sem dúvida. Hoje em dia. E quais é que são assim os erros mais comuns nos processos de candidatura? Acredito que deixar passar os prazos é um clássico. Deva ser um clássico, mas existem assim outros erros que devemos estar atentos? Olha, Ana, eu acho que atualmente os estudantes não têm, às vezes, acredito que recebam muitos e-mails e acabam por também não ler os e-mails que recebem. Então, muitas vezes a informação está toda no e-mail, mas os estudantes não leem, não sabem, ninguém lhes disse. Então, às vezes é um bocadinho complicado gerir as expectativas dos estudantes, porque muitas vezes eles é que também não seguem os prazos, não cumprem com os documentos. Então foi muito aquilo que eu disse há pouco, que é importante os estudantes se informarem, se lerem com atenção, verem que documentos é que precisam, quais são os prazos, se têm que fazer algo adicional, contactarem o gabinete local, é só seguir o passo a passo que está descrito no site, nos e-mails, só que muitas vezes
ou é por preguiça, ou é por esquecimento e vai passando, não é? E depois os estudantes perdem o prazo, não apresentaram os documentos e a oportunidade passou e provavelmente depois só no semestre seguinte ou só no ano seguinte é que conseguem candidatar-se. Era aquilo que tu dizias no início, o planear, o precaver. Sem dúvida. Porque a verdade é que colocar instituições em comunicação nem sempre é fácil, os procedimentos também são diferentes, por isso às vezes bater às portinhas dos gabinetes dá faz jeito. Parte. Em vez de um e-mail, se calhar bater à porta, existirá algum técnico que nos consiga ajudar. Exato, e a maior parte dos gabinetes tem atendimento presencial em algum horário definido e dia, é só também aparecer e tirar as dúvidas. Às vezes mais vale ir falar com a pessoa e ficar esclarecido que ficar com alguma dúvida e perder a oportunidade. Sim, há bocadinho falaste-nos destes estudos de que casais que iniciam a sua relação neste programa, nos programas Erasmus, nos programas de mobilidade. Já trabalhas há muitos anos nesta área, eu acredito que já te deparaste com histórias marcantes, divertidas, inesperadas. Consegue-nos partilhar assim alguma que te lembres imediatamente? Olha, por falar em histórias marcantes, eu até vou referir noutro âmbito outra história, porque nós temos muitos estudantes com necessidades educativas especiais que fazem Erasmus. Estudantes cegos, estudantes com mobilidade reduzida, que são histórias inspiradoras, de estudantes que acabam por ir estudar lá para fora sem o mesmo tipo de apoios que nós temos e conseguem ser bem-sucedidos e saem da zona de conforto e trazem sempre testemunhos fascinantes que nós nem sequer temos noção. Então eu acho que também nos faz muito pensar sobre nós, que nós às vezes não vamos e não fazemos porque temos vergonha, porque o nosso amigo não vai, porque não achamos que não vamos fazer amigos, e há pessoas que se calhar não têm tanta facilidade como nós em se locomoverem, em verem, e vão na mesma. Então acho que serve também de inspiração para outras pessoas em irem, em se arriscarem, por isso acho que só serve de alento para nós irmos também. E eu lembro quando era estudante que me diziam muitas vezes não vai existir outro período na tua vida em que tu possas investir este tempo e estes recursos na tua formação noutro país com tanto apoio. Exatamente. Eu sei de histórias de estudantes que não foram num ano porque o melhor amigo não ia. Não foram no ano seguinte, tinham uma namorada e depois que não queriam ir. E quando viram, o tempo passou e acabaram por não ir. Então talvez depois olhem para trás com algum arrependimento ou alguma pena de não terem aproveitado a oportunidade. E agora falando daquelas pessoas que já estão, talvez já nos anos mais avançados e que até vão fazer um programa de mobilidade, já têm o país escolhido, que conselhos é que tu dás a estas pessoas que vão iniciar? Quando os estudantes e as estudantes chegam a outro país, eles ficam sozinhos? Esta ajuda que os gabinetes de apoio dão acaba quando se coloca o pezito no outro país? Ou eles vão continuar sempre a ter a vossa ajuda e o vosso apoio? Continuam a ter o nosso apoio, podem sempre telefonar, por e-mail. Nós antigamente também tínhamos o atendimento de Skype, agora já não há Skype, não é? Mas tínhamos também esse atendimento online. Hoje em dia também com o Zoom e outras ferramentas é muito fácil de fazer uma videochamada, se for necessário. Os estudantes contam sempre também com o apoio das psicólogas dos serviços de ação social. Se tiverem algum problema, se estiverem a sentir que não estão a saber lidar com a ansiedade, com a integração na cidade de destino, eles podem sempre contar com acompanhamento psicológico, online, obviamente, por parte dos serviços de ação social. E é também muito importante que eles contactem a instituição de destino, porque naquela instituição há também um gabinete de relações internacionais que está lá para os receber, como nós aqui também recebemos os que vêm para a Universidade do Porto. Depois, nós contamos sempre com o apoio da ESN, que é Erasmus Student Network, é uma associação de estudantes, muitos deles que já fizeram Erasmus e que são pontos locais em algumas cidades, e nós aconselhamos sempre os estudantes a contactarem a ESN de lá. A ESN tem várias atividades de integração, festas, viagens, ajudam na procura de alojamento, por isso acho que é também um ponto de contacto muito importante que facilita a integração dos estudantes. Eles nunca estão sozinhos, têm sempre o apoio das faculdades de cá, da reitoria de cá, da instituição de lá e de outros colegas, da ESN e de outras associações que também possam existir na cidade de destino. E para aquelas pessoas que estão indecisas ou com algum medo de se aventurar nesta experiência, o que é que tu dirias a essas pessoas? Eu diria para irem, porque foi o que eu disse há pouco, depois a oportunidade passa e não tem outra vez a mesma oportunidade na vida. Vai sempre haver receios, vai sempre haver ansiedade, alguns medos, mas até de acordo com alguns estudos, mais de 90% dos estudantes dizem que a mobilidade superou todas as suas expectativas e que os receios e medos que tinham não eram assim tantos comparados com os desafios reais, ou seja, quando chegaram lá viram que a maior parte dos receios deles nem sequer fazia sentido. Então acho que isso também é uma forma de encorajar quem está mais receoso e com mais medo talvez de ir,
porque depois chegando lá as coisas normalmente correm muito mais facilmente e é muito mais divertido, e depois o que acontece é que voltam e querem ir outra vez, não é? Candidatam-se a outras oportunidades, candidatam-se para a mesma cidade ou para outras, acaba por ficar também aquele bichinho depois de querer fazer outras experiências internacionais e estudar noutros lugares, fazer estágio. Então vão, se puderem vão, porque realmente acho que é uma oportunidade única e que vale a pena. O que importa é dar o salto. Exatamente, e perder um bocadinho aquele medo, depois só vem. Oh, Rita, eu espero que não seja abuso, mas eu quando fiz a introdução e te apresentei, falei da questão de tu própria também ingressares nestes programas de mobilidade e eu fiquei curiosa. Em que contextos é que tu fizeste? Porque eu percebi que não foi só enquanto estudante, mas depois enquanto profissional que trabalha na Universidade do Porto. O que é que te motivou? Como é que isso aconteceu? Conta-nos. Exatamente. Se puderes. Sim, posso, obviamente. É que os staff da Universidade de Porto também podem fazer Erasmus, que muita gente também não sabe, ou seja, docentes, técnicos, investigadores com vínculo contratual com a Universidade de Porto podem ir de Erasmus. São mobilidades com uma duração menor, ou seja, normalmente 5 dias úteis, ou seja, segunda a sexta, e os staff da Universidade de Porto vão então trabalhar para outra instituição de ensino superior. E foi isso que eu fiz. Acho que também quem trabalha em relações internacionais, que já tem mais este bichinho, não é? De querer ir, porque também temos parcerias em vários países, várias instituições com as quais a Universidade do Porto tem parceria, então eu candidatei-me para uma bolsa. Algumas vezes fui selecionada, outras vezes não fui, faz parte. O importante é não desistir. E eu então fui trabalhar para universidades tailandesas, de Cabo Verde, Geórgia, como tu disseste no início, e é uma experiência que eu aconselho a todas as pessoas que realmente puderem, porque aprendemos muito a nível pessoal, profissional, e voltamos, lá está, com mais vontade de ir outra vez. Agora falaste-me desta questão de poder ser selecionado, poder não ser selecionado ou selecionada. Existem assim alguns truques quando nós estamos a submeter alguma candidatura? Eu acredito que algumas coisas nos passem, assim, dimensões que tu achas que seja importante incluir nas candidaturas para mostrar que aquele programa faz sentido. Acho que muito importante, primeiro, é contactar a instituição onde se quer realizar a mobilidade, no caso do staff. Porque imagina que até a instituição naquele momento não pode receber ninguém por algum motivo, ou aconselham uma data específica noutro ano, então acho que um primeiro contacto àquela instituição para verificar se há elegibilidade à minha candidatura é o primeiro passo. E depois apresentar um programa que realmente faça sentido, que vá de acordo com a área de atuação, que seja bem explícito quais são as atividades que vão ser realizadas e, claro, ver aqui na Universidade do Porto também se o superior hierárquico valida esta candidatura, se apoia esta candidatura ou não. E não desistir e não ficar triste. Não desistir, primeiro. Porque há muitos países, não fui selecionada muitas vezes. Há muitos países para ir, não é? Certo, e às vezes não se consegue numa convocatória, na semana convocatória seguinte já se consegue, não é por aí. Falando nisto existem muitos países, Rita, se tu hoje pudesses escolher, e claro que tirando estes países ótimos para ir de férias, porque acredito que sejam ótimos, mas se tu pudesses escolher um destino para uma nova experiência internacional, qual é que seria e o porquê? Olha, eu já tentei uma candidatura e não fui selecionada, mas vou continuar. Eu gostaria muito de fazer uma mobilidade no Japão. Acho que eles têm uma cultura organizacional que é fascinante, muito diferente da nossa. Talvez mais evoluída, não é, por assim dizer. Então eu acho que fazer uma mobilidade no Japão ia permitir-me desenvolver muitas competências a nível profissional, de organização também. E acho que a cultura deles em geral é um exemplo, pelo menos para mim. Depois talvez ficasse um bocadinho triste quando voltasse e percebesse que há coisas que só se passam lá e que nunca vão passar cá, mas é isso que também faz parte da experiência, nós termos noção de outras culturas. Eu noto que quando vou em mobilidade eu volto muito mais tolerante, muito mais sensível a outro tipo de questões, começo a perceber que há muitas coisas que são culturais, que faz parte haver esta diferença. Então acho que também é importante por aí, ganhamos uma noção de mundo muito mais aberta e muito mais diferente que temos quando estamos só cá. Esta questão do desconforto também nos traz uma visão sobre as coisas e esta abertura, e eu Sem também dúvida. notava quando colegas iam, seja de Erasmus, de outros programas, que vinham exatamente com os olhos a brilhar de eu vi isto, eu vi aquilo, e depois isso traduz também em competências pessoais, esta questão da Sem tolerância, da compreensão, e corrijo-me se eu estiver errada, quando eu faço um programa de mobilidade eu fico mais sensível para quem vem para cá. Sem dúvida. Fazer programas de mobilidade. Tu sentes isso? Sem dúvida, porque acho que conseguimos ter uma noção de que algumas atitudes e algumas características fazem parte da cultura das pessoas, e quando a pessoa chega cá vem com as referências do país dela, não com as referências do nosso país. Então temos que ser um bocadinho mais tolerantes, entender que nem tudo é por maldade, que nem tudo é falta de respeito ou falta do que quer que seja, é só a pessoa a seguir a sua cultura.
E eu noto muito que quando vou em mobilidade acabo por trazer um bocadinho disso, né? Essa maior sensibilidade e tolerância, e algo que nestas mobilidades também é muito bom é que nós também levamos aquilo que nós fazemos de bom cá. Ou seja, o que é feito de bom na Universidade do Porto, nós também temos a oportunidade de levar até lá, falar do que nós fazemos cá, do que é que nós temos de bom, de quais são as nossas ferramentas de trabalho, as nossas técnicas. Então acaba por ser uma troca de boas práticas. Nós aprendemos com eles aprendem também connosco. E agora, partilhando aqui a minha experiência, não é o objetivo, mas para falar, eu fiz um período de mobilidade no Brasil e eu lembro-me que antes de ir, aquela questão das saudades e que eu ia morrer, que achava que era o final do mundo e que eu não ia saber gerir, e a pessoa do Gabinete de Relações Internacionais da minha instituição disse só: este tempo na tua vida vai ser muito curto quando diluído por todos os anos da tua vida, e o mais importante é aproveita ao máximo, quer a parte mais profissional, porque eu já fui mais, no âmbito do meu doutoramento, quer essa experiência profissional, quer também aquilo que nós dizíamos, que era mito, que nem sempre é mau, não é? A cultura, ou visitar, ou conhecer pessoas. E eu posso dizer que até hoje eu mantenho contacto profissional com essas pessoas. Por isso, para quem tem muito medo, passa muito rápido, por isso é importante aproveitar, não é? Passa muito rápido. Se for um período de 6 meses, se for a ver, quando a pessoa tem noção do tempo e vê que já só faltam 2 ou 1 mês. E é muito importante perceber que quando se chega lá é tudo incrível, ou seja, há uma curva ascendente e depois também chega um ponto que a curva desce, não é? Depois a pessoa vem as saudades que tu tinhas dito, não é? E começas a pensar como é que está a tua família, os teus amigos, e aí nessa fase é que também é importante perceber que esse tempo é curto, que isso não vai durar sempre e que se não aproveitarmos aqueles últimos meses, depois o período passou e já voltámos a Portugal e não conhecemos as pessoas, não estudamos como queríamos, não tiramos o maior proveito, então é perceber que realmente há depois essa queda, não é? Ou seja, nem tudo são mil maravilhas, não é? Há depois aqueles sentimentos menos positivos, mas que vai passar e que vai ser num instante e que por isso temos que enfrentar e aproveitar ao máximo. Eu acho que ajuda a ideia de... Há um bilhete de regresso. Exatamente. Por isso... Voltam todos. Voltam todos, ninguém fica do outro lado. Oh Rita, eu não sei se gostavas de deixar assim alguma mensagem principal, alguma dica, alguma sugestão, assim, alguma ideia que tu quisesses muito para quem nos ouve, porque eu acredito que isto possa ser informativo e também interessante. O que é que tu gostarias de dizer a quem nos ouve? Dizer para não perderem a oportunidade, para se informarem, para estarem conscientes que nem tudo vai ser ótimo, não é? Que vai haver fases em que vão estar mais tristes, que se vão sentir mais sozinhos, que vão ter mais saudades, mas que isso passa, que realmente é um período de curta duração, que passa num instante e que vai trazer muitas mais-valias na vida futura, a nível pessoal, académico, profissional, e por isso puderem ir que não percam a oportunidade e que depois, se quiserem, que repitam. E saber que existem serviços, especialmente na Universidade do Porto, que ajudam. As pessoas não estão sozinhas neste período e chateiem e procurem e podem contar connosco. Redes Estamos sociais. Cá para isso. Exatamente. Rita, foi uma conversa muito boa, muito informativa, muito inspiradora, quer pelo teu trabalho, quer pela tua experiência pessoal, por isso eu acho que é uma mais-valia conversar contigo sobre estes temas. Foi um prazer e obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. A ti que nos ouves e que talvez nos estejas a ver, esperamos que este episódio te tenha ajudado a perceber que a mobilidade é muito mais do que uma viagem, é uma oportunidade de crescimento, de descoberta e também, quem sabe, de transformação. Se estás a pensar em candidatar-te a um programa de mobilidade, podes informar-te mais junto dos serviços de relações internacionais da tua faculdade ou mesmo da Universidade do Porto. Este foi o nosso último episódio do PE Express. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta jornada. Não te esqueças nunca de sonhar com o próximo destino, consciente que as viagens são sempre diferentes, que levamos cada um e cada uma ao nosso tempo. Informa-te e desfruta da viagem que é ser estudante da Universidade do Porto. Quem sabe se a tua próxima grande aventura não começa agora, nesta paragem obrigatória e fascinante que é a Universidade do Porto. Até sempre!